Olá, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente dia! Cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs às 9 horas em ponto, na 95,7 FM e na 660 AM, para falar assim, astrologia, espiritualidade, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, direto da Avenida Paulista pro mundo, porque esse programa também é transmitido na internet, também no ricardoida.oficial Instagram, e fica gravado no canal YouTube da Vibe Mundial, no podcast Portal dos Espiritualistas. Hoje estou aqui, Pedro, correndo, ainda por cima, trânsito, peguei um trânsito aqui complicado, ainda esqueci o celular lá no estacionamento, vim correndo, e aí preciso aqui recuperar as forças, porque estou com uma grande, uma super convidada, que é a Elizabeth Nakata. A gente vai falar com ela daqui a pouquinho sobre um tema que é bem interessante. Eu próprio conheço quase nada. Conheci agora há poucos dias, tive contato com o trabalho da Elizabeth Nakata e tenho certeza que você vai adorar. Bom dia, Alexandre Carvalho, bom dia, Carla Rocha, bom dia, Hareli, bom dia a todo o pessoal que está entrando aqui. Dessa vez eu costumo colocar, quando eu tenho convidados, o Instagram lá na frente, aí eu não consigo ler as perguntas, então dessa vez eu vou fazer aqui uma nova modalidade aqui, que eu vou ficar mudando a câmera do Instagram, porque a câmera as outras duas câmeras a gente consegue, o Pedro, manipular aí, a gente consegue ter uma visão geral, mas aqui eu vou conseguir mudar a câmera do Instagram para a gente poder entrevistar e ler as perguntas que o público quer fazer também para Elizabeth. Hoje, lua cheia em Gêmeos, né? Então a gente tem aí um espírito de curiosidade no ar. Se você quiser fazer sua pergunta, você também pode ligar aqui ao vivo no 31710221, 3262-4490, 31710221, 3262-4490, como você faz todos os dias aqui na 95,7 FM. A Elizabeth Nakata é jornalista, astróloga, consteladora familiar, alinhadora energética. Eu tenho aqui um currículo extenso que eu poderia passar metade do programa trazendo todas as informações, e ela também idealizadora e criadora de um método muito especial sobre alinhamento áurico, não é isso? É a simetria áurica. Simetria áurica. E a gente vai falar sobre isso também mais no final do programa. Eu começo perguntando sobre Kabbalah, né? Muita gente ouviu falar sobre Kabbalah, mas pouca gente de verdade entende sobre isso. E antes de a gente falar sobre astrologia cabalística, dá uma pinceladinha para nós, o que é a Kabbalah? Ok, primeiro, bom dia, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. A Kabbalah, ela literalmente, se a gente vai fazer uma tradução, seria receber. Então, é essa recepção de algo que é muito ligado com a espiritualidade. Vou tentar explicar o seguinte. Por exemplo, quando é entregue a Torá, é outorgada a Torá a Moisés, nós dizemos que ali é como a Kabbalah escrita. Mas tem essa Kabbalah que ela é a mística. Então é todo um desenvolvimento e um conhecimento que era passado então oralmente de um para outro, de um para outro. E depois isso foi então criando uma rede. Né? Então nós temos sempre um mestre, um rabino, um reb, e ele tem então os seus discípulos, e aí vai passando. São explicações sobre todos aqueles textos, porque na Torá nada é literal, né? É tudo muito como uma parábola, né? São metáforas, então é toda essa interpretação. Aí a partir daí vem os textos que são ligados a Kabbalah. Então a gente tem o Talmud, tem o Sefer Yetzirah, e assim tantos outros, né? Alguns outros livros que são estudados.
E então, assim, você leva uma vida estudando Kabbalah. Eu posso dizer assim, que é como se eu tivesse com 5, 6 meses de idade, assim, engatinhando. É um estudo para uma vida. Assim como a astrologia, a gente Lógico, sabe, né? Então, a Kabbalah, é um sistema de estudos, de conhecimentos da tradição judaica. Isso, da tradição judaica. Mas sobre a vida. Sobre a vida, sobre a alma, sobre tudo que transcende a matéria também e que incide na matéria. Perfeito. Então, no nosso corpo, no nosso mundo material, como se tivesse assim, leis, que são essas leis energéticas, espirituais, do Criador, etc., de Deus, né? E isso tudo, como funciona. Eu gosto de dar um exemplo, Ricardo, para a gente ver como é que a coisa acontece na vida da gente. Não sei você, mas eu, quando criança, pulava amarelinha. Eu não tinha muita coordenação, né? Mas vamos lá. Sim, eu tentava, mas... Então, quando a gente pensa na amarelinha, Sei. então eu vou te dizer o que é a amarelinha. É o diagrama da árvore da vida. Entendi. Então, eu imagino assim, muito lá antigamente, né? Então, o mestre, ele ia ensinar, né, naquela pequena vila, a Kabbalah para os seus discípulos, né? Então, as pessoas, exceto os alunos, os discípulos, todos saíam, se recolhiam. Ninguém podia saber, né, ter acesso a esse conhecimento, a não ser os iniciados. Então, eu imagino ali o mestre na terra, no chão, com uma varinha, com uma vareta, desenhando aquele diagrama da árvore da vida, aquelas esferas todas, certo? Quando ele terminava a sua lição do dia, eles iam embora e vinham as pessoas, então, tomar posse de novo ali, andar, circular, ter sua vida diária. E as crianças olhavam aquele desenho no chão e elas brincavam. Então, a gente sai de Malhut, que é aquela esfera mais inferior, a gente sai da terra. Malhut é o reino, o reinado, a terra, todo o nosso mundo material, digamos assim, o máximo de materialidade, e a gente vai pulando para chegar lá no céu. Entendi. Lá em cima, entendi. em Teté. Muito bacana. Entendeu? Então a gente tem essas coisas. A nossa árvore de Natal, a gente coloca os presentes ali embaixo. Até chegar na estrela. Na estrela lá em cima. Perfeito. E as bolinhas de Natal são as esferas. Perfeito. Então a gente vive a Kabbalah e não sabe. A gente vive esses ensinamentos. Esses símbolos estão sempre presentes na nossa vida. E como é que você traz isso para a astrologia? O que é a astrologia kármica? A astrologia cabalística? Então, eu aprendi, né? E foi a partir daí que veio todo esse interesse também pelo estudo da Kabbalah. Porque a astrologia cabalística, ela difere, né, da nossa astrologia ocidental, que nós estudamos, que eu comecei há mais de 30 anos atrás, porque ela não entra não tem as casas materiais, né? Certo. As terrestres. Nós vamos ter a análise do que é a alma da pessoa. Eu encarnei, o que eu vim fazer aqui? Né? Quais são as minhas ferramentas para lidar com esta minha vida aqui? Que aprendizados que eu trago? Então, a gente parte do mapa do zodíaco, Natal, ok, aquele posicionamento dos planetas, e então há essa transposição para a árvore da vida. Então a gente vai transpor de acordo com o ritmo, o grau e o elemento. Então aquelas 3 iniciais, não começando com Keter, aquela mais do alto, aquelas 3 iniciais são referente aos signos cardinais. Depois 3 dos fixos e os últimos 3 dos mutáveis. E aí vai de 0 a 10, de 10 a 20 graus, de 20 a 30, se está no signo de fogo. Então é feita essa transposição.
E a partir daí, então, a gente vai olhar onde está, por exemplo, o Nodo Norte. É muito importante na astrologia cabalística o Nodo Norte, porque é o Tikkun, é a correção, é a nossa tarefa de alma, a nossa missão nessa vida. Então, é dado muita importância aonde ele está. Então, naquela esfera, ela tem qualidades, ela tem energias. É isso que nós viemos desenvolver pessoalmente. E eu faço, quando eu faço a análise do Tikkun e do Quiron, eu faço essa análise também olhando para o mapa ocidental. Aí já sou eu que faço isso. Porque nós temos também, além de uma correção, o Nodo Norte, a gente pega muitas pessoas no mundo todo naquele mesmo signo, né? É muito tempo aquela permanência ali, né? Então, existe uma correção a nível de humanidade que eu faço. Mas no nosso mapa ocidental tradicional, eu vejo onde é que está essa correção a nível pessoal. Então, assim, porque você sabe que a gente tem muitos, 99% talvez, dos nossos ouvintes, eles não têm esse conhecimento astrológico. Então, vamos imaginar hoje, o nosso Nodo Norte hoje está em Touro, né? Como é que você conseguiria explicar com esse Nodo Norte em Touro, por exemplo, quem está nascendo hoje com o Nodo Norte em Touro? Você conseguiria dar algum tipo de exemplo com isso? Sim. Então, se você tem esse Nodo Norte, o Tikkun, essa correção em Touro, então nós estamos falando de signo fixo, está então posicionado ou em Gevurah, ou em Tiferet, ou em Netzach, nessas três sefirot, nesses três círculos, nessas três esferas. O que nós temos aqui? É você pegar, digamos assim, a sua ideia, uma ideia para alguma coisa, olhar para a praticidade disso, o que eu posso fazer com isso e trazer para a concretização na minha vida pessoal. E a partir daí, como eu contribuo também para o mundo. Se estiver em Gevurah, então é fazer coisas, é me lançar, começar coisas, sem olhar muito para os outros ou aguardar pelos outros, ser mais proativo. Quando está em Tiferet, então aqui em Tiferet eu já tenho que olhar para todas as esferas, eu tenho que ter um olhar mais amplo para o todo e para o meu próprio autodesenvolvimento, né? Porque Tiferet, cada sefirá, ela tem um planeta, como a gente fala assim, tem o planeta que é regente do signo, nós temos os planetas que têm suas moradas também. Certo. Tiferet é o sol, é a essência, a nossa essência. Então eu tenho que me valorizar e buscar colocar essa minha essência, me autoconhecer. Se está em Netzach, então aqui já é a parte dos relacionamentos, é desenvolver isso na vida, inclusive financeira, né? Procurar realizar, concretizar financeiramente mesmo, né? Buscar um relacionamento interpessoal. Enquanto em Gevurah eu estou mais eu, pessoa, em Tiferet, eu com a minha essência, aqui sou eu com o outro. Então, quer dizer, você precisaria, dentro desse Nodo Norte, hoje que está em Touro, pessoas que estariam nascendo com esse Nodo Norte em Touro, você precisaria observar em que elemento está nascendo, mas basicamente, ou a pessoa viria com o propósito de concretizar algo, vir materializar suas ideias, ter uma habilidade, não ficar só no campo do querer, ter a habilidade de colocar as coisas em práticas, ou então de desenvolver uma certa autoestima, né? Ou então também de se envolver em relacionamentos. Isso seria os seus propósitos de vida, isso? E aí, vamos imaginar o inverso, né? Que se tivesse
Só para a gente, porque de novo, né, a gente está falando com ouvintes aí, milhares de ouvintes que muitos não entendem. Eu, por exemplo, não entendo nada de Kabbalah. Então, só para a gente ter uma ideia, porque aí, em havendo interesse, a gente vai lá e vamos contratar ou fazer o mapa com você. Se a pessoa tivesse nascido num momento ao contrário, né, com o nó do norte em Escorpião, né, como é que seria essa mesma explicação? Então, nós temos a mesma explicação, só que aqui a gente vai para o elemento. Certo. Tá? Então, se eu tenho um elemento terra, isso é muito para o prático, a vida prática. Se eu tenho no elemento água, então é isso mesmo, só que voltado mais para a parte que é de lidar com as emoções, de lidar com toda essa, que é um signo fixo, mas uma profundidade, algo que seja ligado mesmo ao mental, mas a esse mental emocional. Como é que é essa saúde mental, digamos assim, né? Então, seria para esse lado. Se é no elemento fogo, por exemplo, no leão, né? O fogo na Kabbalah é que é a inspiração. Aqui eu tenho toda a informação que eu recebo, e que não vem de mim, eu não criei algo de mim, né? Então, o fogo tem um entusiasmo, é o entusiasmar as pessoas, é o trazer as pessoas e desenvolver mesmo toda essa parte da criatividade de conexão, né? O fogo é a conexão com o mundo espiritual, o que vem dessa fagulha toda. E no ar, né? Já vou complementar então aqui no ar com o aquário. Aqui nós vamos então trazer também essa criatividade, essa intuição, para que eu trace planos muito realistas, para que eu faça então toda essa parte estratégica. E eu trabalharia no mundo das ideias, né? Então a gente trabalha no mundo das ideias, no mundo das emoções, no mundo da fisicalidade, né? Ou nesse mundo de transmitir, né, ensinamentos, de transmitir sabedoria. Então cada um desses elementos vem com essa missão. Mas é possível, quer dizer, você nessa questão de se observar esse mapa cabalístico, a gente pode então entender que você está falando de propósitos de vida. Então, eu, por exemplo, faço um mapa kármico, né? O mapa kármico é um mapa que você faz uma vez na vida, não tem como fazer depois, né? Você entende. O mapa cabalístico, então, eu entendo que você também só faz uma vez na vida. Mas é possível você fazer, por exemplo, um entendimento mundial. O que eu quero dizer? Nesse momento, por exemplo, novamente, o mundo está com o nodo em touro. Então, significa que, neste momento, o mundo, a missão, então, o mundo deveria se concentrar dentro daquilo que você falou. Existe esse movimento de que o planeta deveria buscar muito mais a materialidade. Assim, materialidade no sentido de pé no chão, de valorizar a questão dos relacionamentos. E digo isso pelo seguinte, eu não sei, dentro daqueles 3, que eu não consigo falar o hebraico, mas a gente teve nesses últimos meses, né, uma concentração, né, de planetas, do Sol em Libra, a questão da relação, e a gente viu muitas relações se esfacelando, né, por conta de brigas, de todo momento, não só questões políticas. É possível a gente entender que, do ponto de vista mundial, do ponto de vista de sociedade, de comunidade, esse nodo indicaria alguma necessidade de todo o grupo de aprender coletivamente alguma coisa? Perfeitamente, aí você entendeu. Há essa necessidade de uma correção enquanto humanidade. A gente só faz esse mapa uma vez na vida, né? Porque vai explicar muito o que você veio fazer aqui, a sua alma. Eu digo que o mapa cabalístico é o mapa da alma da pessoa, né? Mas nós podemos também fazer um mapa, por exemplo, de uma empresa. Cabalístico? Porque empresa, às vezes, é difícil a gente conseguir um horário, né, de início dessa empresa. A gente pode ter uma data. Certo.
Então, como a gente não trabalha com ascendente, a necessidade desse horário, então a gente pode também fazer. Quando eu faço o mapa empresarial, eu sempre olho isso, porque a gente coloca os departamentos também. Tem a similaridade, né? Cada uma daquelas esferas é um tipo de... É o departamento financeiro, marketing, etc. Né? E de países também. E é interessante porque a gente vê muita explicação de como são aquelas, né, as pessoas que moram, que nasceram naquele país, como é que é a dinâmica. Também é possível a gente colocar, né, na árvore da vida. E nós temos realmente isso, então, esse ticum como essa correção que a humanidade deveria fazer. Então, o máximo que a gente pode fazer, né, Ricardo, é a parte da gente já está de bom tamanho. Então, se a gente traz essa consciência para mais pessoas, então, sim, a gente pode ver uma mudança maior na humanidade, na sociedade ali, ou no seu micro, né, pelo menos, no seu ambiente familiar. Isso é possível a gente ver. Essa aí é a proposta, inclusive, da Vai Mundial. Toda a programação vamos buscar nossa transformação nossa transformação. Isso vai criando toda uma onda que vai, né, óbvio, né, a construção do sonho coletivo se faz, ou uma transformação coletiva se faz através do indivíduo. Mas ainda assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim como você, eu sou jornalista, então, e ainda com essa lua em Gêmeos, vou pautar aqui um pouquinho, mesmo que você chegou já a ver dentro desse mapa de Brasil, mapa de país, né, o Brasil com não sei se você usa esse mesmo, do 7 de setembro de 1822 às 16 horas e 8 minutos, em São Paulo. Como é que esse mapa kármico não, cabalístico do Brasil, o que mostra? Então, como nada tem coincidência, minha lua também é em Gêmeos. Estamos ali na energia do dia. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente vê essa distribuição planetária, nós temos uma explicação, por exemplo, o Quirón é a dor, né? É o curador ferido. Nós temos o Quirón exatamente numa esfera lá em cima, que é a esfera ligada com a criatividade, com todo o universo de possibilidades, que é a Rohima, que eu falo que é o caos criativo, é onde tem tudo o que já existiu, tudo o que está existindo e tudo aquilo que a gente nem imagina, né? Então você tem todas as possibilidades. Ali, entre outros planetas, a gente tem o Quirón. Então, qual é a nossa dor? O que a gente fala? Brasileiro não faz sucesso aqui, as nossas inteligências vão embora. Então, a grande dor, né, seria essa, o que o Quirón traz. A não valorização das nossas inteligências, das nossas mentes. As pessoas precisam ir lá para fora. Nós temos excelentes, maravilhosos astrólogos aqui no Brasil, mas quem é que nós valorizamos? Os que vêm de lá de fora. Que livros nós publicamos? Bom, atualmente já nem dos de fora, né? Pois é. Mas assim... Precisa fazer sucesso lá fora para depois ser reconhecido aqui dentro. Ser reconhecido aqui. E quando a gente está falando desse nodo em Aquário, né? O que a gente consegue entender como propósito, talvez, de Brasil? O que o nosso país veio dar de contribuição para o mundo? Para o mundo. Então, a esse nodo, que grau que ele está? Ele está em 15 de Aquário. 15 de Aquário, então está em Tiferet, tá? Aqui em Tiferet é aquela única, quando a gente lembra, se vocês não sabem, dá um Googlezinho e vejam, né, como é que é a árvore da vida, né, o desenho. É aquela do centro, a única que tem caminho para todas as outras. Então, o que a gente tem aqui no Brasil? A essência do Brasil são esses braços abertos para todo mundo que vem. Que bonito. Não é? Então, isso pelo menos a gente faz, né? Aqui também nós temos o solo, é um país rico, né? O solo é rico em plantando tudo, né? Tudo acontece, tudo dá, tudo é semeado e frutifica. Que bacana. Não é? Elizabeth, eu queria passar a eternidade conversando com você, porque é um tema... Você dá aula sobre isso, não?
Eu dou o curso também, inclusive esse curso eu dei na Gaia. Ah, que Eu bacana! dei aula na Gaia, o curso de astrologia cabalística, o primeiro que eu dei para um grupo foi lá na Gaia. Que legal! Olha, então vamos fazer o seguinte, queria que você passasse todos os seus contatos aqui, todos, pode passar aqui para a gente anotar e quem quiser fazer o mapa, fazer curso com você, por favor. Eu tenho, então, o meu site, que é elisabethnakata.com. Nakata com K. Nakata com K. Elizabeth com TH e com Z. E no Instagram, elisabethnakata.consultoria. Tem o canal no YouTube, Elizabeth Nakata. E no Facebook também, Elizabeth Nakata. Então vamos repetir. O site Elizabeth, né? Elizabeth com Z, TH, Nakata com K.com. O Instagram elisabethnakata.consultoria. E o Facebook Elizabeth Nakata. Só Elizabeth Nakata. Só. Muito obrigado. E olha, fica aqui o convite, porque a gente já está com a agenda repleta para o final do ano, mas eu queria que em fevereiro você voltasse e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para conhecer mais, inclusive, a sua técnica de assimetria áurica, não é isso? Então fica um nosso grande agradecimento aqui e nos vemos amanhã às 9 horas.